Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, já nas nossas telas. Como tá, Vera? Tudo bem? Oi, Sardenberg, tudo bem? Boa tarde para você, para o Leandro, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, o tema só pode ser esse cenário de dólar nas alturas e a dificuldade de votar o pacote. Era para votar ontem à noite, não votou, um pedaço dele, uma parte, não votou, ficou para hoje e a coisa continua complicada, Vera. Pois é, e não votou porque houve uma alerta ali, uma percepção de que não teria os votos suficientes para aprovar, né, Sardenberg? Poderia sofrer uma rejeição, então se segurou para negociar um pouco mais, possivelmente para desidratar um pouco mais, mudar um pouco mais. Então, uma situação realmente complicada no Congresso que levou a que o mercado abrisse de novo em polvorosa. O dólar chegou a passar de 6,30, levou o Banco Central a fazer uma intervenção bem forte, de cerca de 8 bilhões, e aí despencou. E a gente teve essa entrevista em conjunto do atual presidente do BC e do Futuro, os dois tentando falar no mesmo sentido, de tentar acalmar a percepção aí do mercado. O Gabriel Galípolo, inclusive, falou na direção contrária à do presidente Lula e do Haddad, embora fazendo mil mesuras e dizendo que o governo está compreendendo o papel do Banco Central. Ele tratou primeiro de negar que haja um ataque especulativo, como chegou a aventar o ministro da Fazenda ontem. Ele disse que quem conhece a dinâmica, quem conhece o funcionamento do mercado, sabe que ele não atua como um bloco monolítico e sempre tentando provocar alguma coisa numa mesma direção. Pelo contrário, que há várias forças que atuam cada uma numa direção e que, portanto, falar em ataque especulativo não seria correto. E o Roberto Campos Neto dizendo que o Banco Central sabe que o dólar é flutuante, o câmbio é flutuante, mas que tem os seus mecanismos e vai usá-los, tem uma reserva grande e vai usá-la para evitar essas distorções, essas mudanças muito abruptas na cotação da moeda. Então, o Banco Central tentando torear o dólar, na verdade, é mais ou menos isso que a gente tem, um dólar como se fosse um touro descontrolado no meio de uma arena, e o Banco Central ali agindo para tentar contê-lo. E, do outro lado, um Congresso ainda muito periclitante, muito hesitante em votar o pacote. A gente vê no Senado um clima que parece melhor, tanto que ontem o Rodrigo Pacheco falou no sentido de se precisar a gente faz sessão de madrugada, se precisar a gente faz sessão no sábado, mas a Câmara ainda com muita dificuldade em digerir o pacote e principalmente em fazer com que ele passe da maneira como o governo o concebeu. Acho que isso ninguém mais tem ilusão, são vários os pontos de erosão ali da proposta do governo. Vai precisar fazer toda a conta de novo se a proposta passar e depois que ela passar, mas a gente já sabe que não dá para falar naquela economia que o governo falava no início, e mesmo aquela já havia muita gente que estava fazendo conta, que estava achando que não era exatamente aquilo que o governo estava prometendo. Então, uma situação muito complicada dessa semana, bastante complicada. Bastante complicada. E se passar do jeito que passar, vai ter que fazer mais medidas. Mais medidas, e a gente sabe que há dificuldade nas áreas em que o governo ainda acha que pode atuar, por exemplo, mais medidas para taxar ou para tributar os super ricos, e essas outras medidas arrecadatórias que a gente viu ao longo de todo esse ano, que não tinham mais muito espaço para onde avançar. Então, uma complicação bem grande. A lei de diretrizes orçamentárias, a gente viu ontem, foi aprovada sem nem triscar no dinheiro das emendas e, pelo contrário, aumentando o dinheiro do fundo partidário. Então, o Congresso, além de ser muito reticente
muito resistente a votar o projeto do governo, também se mostra absolutamente insensível à ideia de que ele próprio tem de contribuir para o ajuste de alguma maneira. Então, tudo isso dificulta os caminhos, estreita os caminhos que o governo tem para buscar reduzir ainda as despesas e aumentar a arrecadação, que é o que ele precisa fazer para robustecer o arcabouço fiscal. Então, uma situação realmente complexa, essa na qual opera o governo no fim do ano. E o Lula fala tanto do Banco Central. Nesse momento, o Banco Central parece ser um dos poucos aliados que o governo tem para evitar que a vaca vá para o brejo de uma vez. E tanto é que veio essa fala conjunta ali do Campos Neto e do Galípolo para tentar trazer alguma racionalidade de volta e alguma confiança por parte do mercado. Tanto que os dois falaram, olha, o governo está tentando, o governo já compreendeu, evitando maximizar aí a percepção de que exista um conflito entre o Lula e a autoridade monetária para tentar baixar essa fervura e levar essa semana para um final um pouco mais positivo, porque até aqui é só confusão. É só confusão. Vera Magalhães, obrigado, Vera, e até amanhã. E para os ouvintes, até logo mais no Viva Voz às 6 horas da tarde. Obrigado, Vera. Até mais, gente. Até lá. Tchau, Até. Tchau.